vamos deixar ele esperando não, porque a gente tem muita coisa para conversar. Cadê? Oh, meu querido senador, futuro senador Flávio Dino, já está de azul a cor do Senado, que o pessoal fala que o Senado é igual o céu, é todo azulzinho. Oi, Sinara, prazer falar com você e cumprimentar todos aqueles que nos acompanham. De fato, foi uma feliz coincidência, eu diria. Quem sabe seja uma premonição, então. Sinais, fortes sinais. Tudo bom, governador? Como você está? Estou aqui vivendo essa transição, né? Terminamos o governo semana passada, voltando para a sala de aula segunda-feira. Estou aqui estudando direito, porque sempre é bom atualizar. Segunda-feira retomo as minhas aulas, com direito penal, segunda-feira pela manhã. Estou muito feliz. Eita, que legal! Você ensina na Federal do Maranhão? Isso, desde 1994. Aí fiquei de licença esse período, claro, do governo, mas voltando agora. Vou ensinar 2 disciplinas, a primeira começa a segunda, e aí a outra depois da Semana Santa. Mas vai ser bom, vai ser direito penal, direitos humanos, 2 disciplinas que eu gosto muito, embora eu tradicionalmente ensinasse direito constitucional, mas estou vivendo essa transição. Até começar a nova campanha, vou voltar para a sala de aula e advogar um pouquinho também. E vai ficar igual o Alberto Fernandes, né? O presidente da Argentina, que também voltou para a sala de aula e foi super bonito, né? Eu acho muito legal isso quando o político fica sem mandato e volta à vida civil, digamos assim, né, senador? É o princípio republicano, né? As funções todas devem ser transitórias e você deve manter a sua vida, vamos chamar assim, entre aspas, normal, né? Independentemente de cargo. Então, meu pai dizia isso o tempo todo: meu filho, política não é profissão. Então, nos intervalos que eu tenho, antes de, inclusive, assumir o governo, eu estava em sala de aula e depois interrompi, agora retomo, porque política não pode ser profissão, é uma função temporária. Na democracia é assim. Que bom. Olha só, eu queria começar essa entrevista contigo falando de algumas inquietações que eu estou sentindo, até coloquei no Twitter hoje, sobre as estratégias que nós temos que ter para ganhar essa eleição, né? Eu vejo que o pessoal do nosso campo fica divulgando demais as besteiras que o Bolsonaro e os bolsonaristas falam, sabe? Eu tenho a impressão que não, já existem dados nesse sentido, né? Que a gente acaba ajudando a projetá-los, né? A promovê-los. Você acha que o que a gente pode fazer para ser um antídoto, não só às fake news, mas ao uso dos algoritmos pela extrema-direita para prejudicar, para conseguir chegar ao poder, né? Eu vi os teus tweets, Sinara. Acho que você está coberta de razão. É claro que há situações em que a repulsa, o repúdio, a indignação e resignação são maiores do que tudo e você acaba respondendo daqui da colar. Agora, não pode ser o centro das nossas preocupações, porque, obviamente, isso embute uma tática, até por simetria com o que se vê nos jogos esportivos de um modo geral. No futebol, por exemplo, quem tem a bola, o domínio da bola há mais tempo, tende a ganhar a partida. Não é sempre que ganha, mas tem uma tendência. Então, você tem que, por simetria, ter o domínio da bola, ou seja, ter o poder de agenda. Agendar os temas certos, os debates corretos, como nós vimos essa semana. Você tem vertentes que são fundamentais de serem iluminadas o tempo todo, a exemplo da contradição absoluta de um governo que nasceu com a suposta missão de combater a corrupção e é um governo ontológica e cotidianamente corrupto, visceralmente corrupto. Aliás, eu tenho dito que nunca houve tanto desvio de dinheiro público federal na história brasileira como agora. Basta olhar, toda semana tem um escândalo diferente. Então você não pode perder o foco nisso, essa questão da soberania energética, do desenvolvimento nacional, da produção, do emprego. Então você tem que pautar isso com muita determinação e realmente não ir para esse campo pantanoso, arenoso, um campo realmente toldado, um campo lamacento, que é onde o Bolsonaro quer disputar a eleição. Ele quer disputar a eleição realmente num nível muito baixo, porque é o nível da milícia. Ele é um miliciano, e por isso mesmo ele vai tentar uma eleição milicianizada, e nós temos que fazer uma eleição qualificada.
Sim, sim, sem dúvida. Como é que você está vendo? Eu vi muita gente aqui falando que queria você de vice do Lula, né? Quem não queria, né? Mas assim, num mundo ideal, né, governador? Como que você está vendo a movimentação? Eu vi que você aceitou e acha positiva a presença do Alckmin como vice. Eu acho que nesse momento atual o Alckmin soma. Eu sempre tive uma relação cordial com ele, fomos governadores juntos durante o último mandato dele, meu primeiro mandato, e ele sempre uma relação muito cordial, ele expressa um pensamento, obviamente, à minha direita, mas isso não o desqualifica, pelo contrário, ele expressa um segmento social legítimo no Brasil, expressa uma visão política doutrinária que nós da esquerda temos que ouvir. Não significa que o nosso programa vai ser agora igual ao programa do Alckmin ou um programa puramente liberal. Nós somos uma vertente socialista, uma vertente que defende transformações sociais, distribuição de renda, justiça social, soberania dos mais pobres. Isso é óbvio. Agora, nós não vamos fazer isso sozinhos. Então, acho que nesse momento foi uma boa solução, independentemente de visão pessoal A, B ou C, ou de desejos, projetos, enfim. Achei uma ótima solução e estive na filiação do Alckmin no PSB e estarei presente no dia 30 de abril, quando farei 54 anos, vai ser meu presente de aniversário. Estar presente no lançamento da candidatura do Lula e do Alckmin, vou fazer campanha com muita ênfase e tenho certeza que aqui no Maranhão a gente ganha bem. Opa, você é um ano mais novo do que eu. Eu fiz 55 em março, você vai fazer 54 em abril. Pois é, dia Somos 30. contemporâneos, né? É o dia do lançamento marcado. E eu vou lá com muita alegria e acho que vai ser bom para o Brasil. O importante é a gente entender o momento. Política você não faz apenas com utopias. Você precisa de utopia, sem dúvida. Política sem utopia é política da morte. Você precisa ter sonho, utopia, horizonte máximo, sonhar o inalcançável, com o impossível. Mas, ao mesmo tempo, você tem que mediar com a realidade. Acho que o Alckmin representa isso hoje na chapa. Você acha que em qual aspecto o Alckmin vai somar mais? Eu vi muita gente dizendo assim, olha, o Lula ele não tem muitos votos no interior de São Paulo, que o Alckmin pode somar aí. É nesse aspecto que você acha que ele pode somar? Acho que há essa questão geográfica, sim, pelo peso de São Paulo e esses segmentos sociais vinculados, por exemplo, à agricultura, à pecuária, à produção do campo. Eu acho que o Alckmin tem uma ligação histórica com esses segmentos, até pelo fato de ter sido governador do estado de São Paulo, e, ao mesmo tempo, os aspectos ideológicos. Ele está mais ao centro, né? Expressa outra visão de mundo, e nós vamos precisar disso, porque nós não vamos conseguir reconstruir o Brasil apenas sob o ponto de vista da classe trabalhadora. Claro que a soberania da classe trabalhadora, a hegemonia política tem que ser daqueles que menos têm, que precisam de serviços públicos, que precisam de investimentos públicos, mas você precisa também alargar o seu horizonte, e o Alckmin traz essa possibilidade de falar, de chegar a esse setor e ser ouvido, para que você faça uma união nacional progressista e consiga, com isso, remover o entulho bolsonarista, que é tão grande quanto o entulho da ditadura militar. Que é mais importante hoje, né? Você acha que o Alckmin deu uma certa, nesse tempo que ele está fora do poder, né? Ele deu uma certa guinada? Eu perguntei isso outro dia e falaram assim, eu perguntei se ele deu uma guinada mais à esquerda, disseram que ele deu uma guinada mais ao centro, na verdade. O que é que você acha? Isso sempre é muito relativo, né? Depende de onde você vê. O certo é que ele caminhou para uma posição mais próxima da nossa, tanto que ele se filiou ao PSB e está compondo chapa com Lula. Então, as pessoas mudam. Isso é um preceito cristão, né? Desde a conversão de Saulo em Paulo, na estrada de Damasco, como é também um preceito da própria visão socialista que nós temos. Porque se a gente achar que as pessoas não mudam, o que é que nós somos? Nós somos profetas e arautos da mudança. O que envolve processos sociais coletivos envolve pessoas. Você não vai achar que as pessoas não mudam, não evoluem. Primeiro que isso não corresponde ao teste da empiria, da experiência concreta. Eu, você e tantos outros já revimos pontos de vista na vida. Então, Alckmin acho que se aproximou da gente. Que bom, fiquei muito feliz.
E acho que ele tem hoje um diálogo sincero conosco. É isso que eu tenho visto e acho isso altamente positivo. O pessoal daqui da esquerda sempre acha assim, mas ele vai dar um golpe, não sei o quê. Eu não estou sentindo esse perfil nele, eu estou achando o perfil dele mais covista, digamos assim. Está mais inspirado, né? Aliás, ele é filho político do Covas. Eu acho que ele está mais nesse espírito da eleição de 89, quando o Covas apoiou o Lula com toda a ênfase, ao contrário do PSDB, né? Apoiou com toda a ênfase. Você não vê dessa maneira? Eu creio nisso. Eu creio que ele expressa uma vertente mais histórica da social-democracia brasileira, que tentou formar o PSDB. Durante algum tempo teve êxito, infelizmente isso se perdeu. Eu lamento muito, mas acho que ele expressa um pouco essa continuidade, quem sabe até a retomada disso. O Brasil precisa de pluralidade política, inclusive para fechar espaço para o fascismo e para a extrema-direita. A extrema-direita cresce não é com o fracasso da esquerda, é com o fracasso do chamado centro-direita. É o fracasso do governo Temer que abre espaço para o Bolsonaro. O caminho do impeachment se revelou um desastre. É um desastre para o país, claro, para o povo, mas se você olhar das forças políticas que promoveram o impeachment, poucas ficaram de pé. Então, isso mostra que foi um desastre, e esse fracasso do governo Temer, o fracasso daquela construção que foi feita, daquele atalho ilegítimo, é que abriu espaço para a extrema-direita. Então, nós reconstruirmos um centro democrático, progressista, liberal, o nome queira se dar, social-democrático, é algo de interesse para a esquerda, porque a política é como a dança, você pode até dançar sozinho, funciona também, mas é melhor dançar acompanhado. E acho que aí você tem alguém com quem jogar ou com quem dançar, é melhor. E acho que esse centro, como nós fizemos na Constituinte, eu e você éramos bem crianças nesse tempo, mas acompanhamos, né? Éramos muito jovens, acompanhamos lá o Lula jogando com Covas, com Fernando Henrique, enfim, com Ulisses, e construindo uma Constituição democrática. Então é por aí que eu acho que a gente tem que caminhar agora nesse momento difícil que o Brasil atravessa. Às vezes eu penso, sabe, Flávio, se o PT e o PSDB não valorizaram. Hoje eu vejo o Lula falando assim, né? Era uma coisa mais dentro da democracia, não éramos inimigos, éramos adversários. Mas eu acho que ambos, o PT e o PSDB, não souberam valorizar o Fla-Flu que nós tínhamos, que era um Fla-Flu bom para o Brasil, né? É verdade. Concordo com você. Concordo. Eu acho que havia, às vezes, até o desbordamento da disputa política legítima para uma espécie de desejo de destruição, enfim. Acho que isso foi muito ruim, porque acabou abrindo espaço, né? Abriu espaço para o bolsonarismo, essa coisa desumanizadora, monstruosa, né? Demoníaca, satânica, que é o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma corrente política demoníaca. Essa é a realidade, satânica, no sentido de encarnação do mal e no sentido de tentar seduzir, né? Tentar seduzir as pessoas. Eu lembro de uma passagem bíblica, o demônio tentando Jesus Cristo e oferecendo coisas para Jesus Cristo, enfim, e que Jesus Cristo diz, nem só de pão vive o homem, é uma passagem muito conhecida, mas é mais ou menos por aí. Ou seja, o que a Bíblia diz? Que o demônio, ele, além de ser o mal, ele procura ser sedutor. E é o bolsonarismo, né? O bolsonarismo é o mal, mas tenta seduzir as pessoas com falácias, com promessas irreais. Então, realmente, é uma eleição bem difícil nesse sentido. O Lula vai ganhar, nós vamos ganhar a eleição. Eu tenho convicção, certeza absoluta disso, porque a leitura, a análise aponta para isso. Mas vai ser uma eleição difícil, disputada. Vai ser dureza, né? Haja estômago. Estou vendo aqui que tem um rapaz me dando receita aqui por refluxo. Realmente eu vou precisar, viu, Hernani? Eu vou precisar, porque vai ser difícil, vai ser difícil. Você chegou falando já dessa questão da corrupção no governo Bolsonaro, né? Ele começou a dizer, ele sempre diz, né? Podem falar tudo de mim, mas eu não roubo.
Eu não roubo. É muito interessante, porque enquanto isso, um filho dele mora comprou uma mansão durante a pandemia, enquanto o povo passava fome. O outro está sendo investigado por corrupção, o mais novo está sendo investigado por corrupção. Né? O ministro da Educação dele saiu acusado de corrupção, é o quarto ministro que sai acusado de corrupção. Você acha que a gente está conseguindo colar, a gente vai conseguir colar a pecha de corrupto no Bolsonaro como é necessário para a gente ganhar essa eleição? Você tem que trabalhar a partir dos fatos, né? Você não pode trabalhar só com adjetivação, você tem que mostrar exatamente isso, como você aponta nessa síntese, que desde as ditas rachadinhas, porque as palavras escondem também juízos de valor, obviamente, né? Elas não são neutras. Então, quando você pega um crime grave, que chama peculato, que é roubar dinheiro público, vamos chamar assim, e bota o nome simpático de rachadinha, fica parecendo uma coisa meio anedótica, né? Não, fez rachadinha, não. É desvio de dinheiro público, peculato. Esse negócio de pedir 1 quilo de ouro, não sei o quê. Não, pedir 1 quilo de ouro. Isso é corrupção, tecnicamente falando. Não importa se o quilo de ouro foi entregue ou não. A solicitação já é o crime de corrupção. Juridicamente falando, ele já se consumou, inclusive. Então você tem que trabalhar em cima disso, desses patrimônios inexplicáveis, né? Porque é um enriquecimento súbito, né? Meio inacreditável, e que não há explicações e os processos ficam se alongando na justiça, e ver essas denúncias frequentes, além da imoralidade que é o orçamento secreto. O orçamento secreto é a maior imoralidade institucional da história brasileira. Eu afirmo isto sendo formado em direito há 32 anos, afirmo a você que não há maior engenho institucional de corrupção do que este que foi engendrado com o nome de orçamento secreto, resultando numa fábrica inesgotável de escândalos. E isso aí tem que ser revelado para mostrar exatamente que o governo Bolsonaro não combate a corrupção, ele pratica a corrupção, inclusive por essas formas inusitadas que constitui até uma antinomia jurídica. Um orçamento não pode ser secreto. Mas acontece que o procurador-geral não investiga. O procurador... Nem vai. Nem vai investigar, e aí? É um procurador que não procura. Então, você tem que buscar exatamente o julgamento nas urnas. A essas alturas, faltando menos de 6 meses, é o Tribunal de Sua Excelência o Povo. É exatamente essa é a via principal. Não adianta, essas alturas, ter ilusões de que outras coisas vão acontecer. Não, é o julgamento popular. E aí, sim, depois, eu tenho certeza que essa gente vai parar nos tribunais, inclusive nos tribunais internacionais. Tenho absoluta certeza disso. Olha só, deixa eu só ler um comentário aqui do MXPXM, que mandou: que difícil, tem que ser governador, ser político com esses milicianos no poder. Em outubro vamos rodar a baiana e volveremos a sorrir. Lula 13, Dino senador. Ah, que bom, hein? Vamos rodar a baiana, vamos rodar a mim mesma aqui. Eu acho que tem que ter esse espírito. Eu lembro de um livro do Skármeta, e que virou um filme, né, sobre o plebiscito contra o Pinochet no Chile, e eu acho que a gente tem que se imbuir um pouco daquele espírito acolá, que é o espírito de fazer uma campanha firme, mas ao mesmo tempo uma campanha com alegria. Alegria que se opõe ao fascismo, né? Uma alegria militante, cantando, mobilizando, e não uma coisa que seja carrancuda, raivosa, né? Carrancudo e raivoso, feio, horrendo, é o Bolsonaro e o bolsonarismo. A gente tem que fazer uma campanha animada, uma campanha com esperança, e acho que é nesse sentido aí que o internauta faz esse convite aí para que Senara Menezes e outros tantos girem no sentido contagiar o país, né? Eu falei hoje. Exatamente isso. Campanha de 89, campanha de 89 um pouco, né? Acho que tem que ser por aí. Mas vencedora. Vencedora, claro. Até porque a gente campanha traumática. A gente aprendeu muito de lá para cá, né? Olha, a Thaís Neves pergunta para você: por que o STF validou o orçamento secreto? O STF ficou no meio do caminho, né? Primeiro bloqueou, depois liberou, porém deu um prazo para que a Câmara e o Senado revelem os destinatários dos recursos, etc. E a questão está exatamente nesse ponto.
E eu tenho a visão segundo a qual, em breve, o Supremo vai julgar isso de modo definitivo e acabar com isto, porque os casos estão aí. Quando você vê todos os dias, você vê denúncia disso, daquilo outro, patrimônio, etc. Pode ir atrás, a origem está nessas tais verbas secretas, nessas indicações que constituem uma forma de você fraudar o controle social sobre o recurso público e o controle institucional também, mas o controle social, quer dizer, você tem a essas alturas deputados colocando emendas em outros estados que não aqueles em que eles foram eleitos. Por quê? É preciso perguntar. Pode até ser que haja alguma razão legítima. Uma entidade social que atue naquele estado, pode ser. Eu não vou prejulgar, mas é possível que você tenha tenebrosas transações. Para dar um exemplo, e isso aconteceu. Eu sei que aconteceu. Todo mundo sabe que aconteceu. E aconteceu por quê? O que faz um deputado, um senador, patrocinar um projeto de 50 milhões em outro estado, que não o seu, que não aquele que o elegeu? Então, essa revelação é fundamental, inclusive, para a prestação de contas perante os eleitores, para que cada um pergunte para o seu parlamentar: mas por que botou esse recurso aqui e não ali? Esquisito, né? Esquisito. Deixa eu só passar aqui para os comentários e já volto contigo. O Décio Amadil da Boa Tarde, Sinara Guerreiro e grande Flávio Dino. O Renato Ribeiro faz uma pergunta: senador, haverá muita violência com armas nas eleições? Eu vou só ler mais um comentário e eu quero voltar porque eu quero aprofundar esse assunto contigo, tá? Eu vi que teve um comentário muito engraçado aqui, ó. Alckmin chamou o presidente Lula de senhor. Bom início. César Fábio Miller. Senhor, não vi essa não, César. Que engraçado. Olha só, ele falando, o nosso leitor aqui, como é o nome dele, Renato Ribeiro, falando sobre essa história das armas, né? A gente tem visto muito nas redes sociais os bolsonaristas limpando armas, uma coisa até meio fálica, muita gente comentou, né? Limpando armas, ou ameaçando Lula. E o Bolsonaro e os bolsonaristas não param de fazer ameaças de golpe, né? Então, assim, vamos supor, é possível, não estou falando aqui de salto alto, mas é possível que o Lula contagie o Brasil e a gente ganhe essa eleição no primeiro turno. O que esses caras vão aprontar? Tudo que houver de pior. Desse pessoal, a gente não pode esperar nada que seja decente e razoável. Eu lamento dizer isso, aparentemente até com uma excessiva tranquilidade, mas não é com firmeza, para que a gente se prepare, porque esse pessoal não tem compromisso democrático. Então, eles tentarão tudo que houver de pior, fake news, atos de violência, aberta, inclusive, e vão tentar, de algum modo, rasgar as regras do jogo, desrespeitar resultados. Creio que não conseguirão. Tentaram ano passado, no 7 de setembro, cuja história ainda vai ser plenamente revelada. Eu acompanhei um pedaço até 1, 2 da manhã, quando havia aquela tentativa de invasão do Congresso e do Supremo, e os dias subsequentes em que houve aquela mobilização miliciana na esplanada dos ministérios. Aquilo ali é uma espécie de ensaio geral. E eles tentarão, infelizmente, porque há um ethos violento que constitui, eu diria, constituinte da identidade dessa gente. Então, a gente não pode esperar bom senso. Eles serão contidos, é isso que eu acredito. Eles serão contidos como foram contidos nos Estados Unidos. Mas a democracia deles é mais antiga que a nossa, né? Esses dias eu estava caminhando e pensando nisso. Falei assim, gente, não dá para comparar com o Capitólio, porque a democracia dos Estados Unidos tem não sei quantos anos, né? 300 anos, sei lá. A nossa tem quantos? É de 86 para cá. É de 86. Mesmo assim, Sinara, eu concordo com você, sem dúvida, a alusão histórica é correta, mas creio que, apesar desse pequeno espaço de tempo, historicamente falando, ao mesmo tempo a democracia brasileira mostrou muita solidez. Acho que conseguiu superar o teste de estresse institucional máximo, que é uma corrente política de extrema-direita, violenta e com enraizamento popular. Esse é o teste de estresse máximo. Poucos países do mundo
ultrapassaram isto? Pouquíssimos, eu diria. E não sucumbiram. E o Brasil, com muita dificuldade, sairemos da eleição de 2018 e chegaremos vivos a de 2022, com muito sofrimento, muitas perdas ao longo do caminho, mas chegaremos. Haverá eleições. Então, e esses episódios anteriores, essa contenção, sobretudo em setembro de 21, é que autoriza a minha visão, segundo a qual eles tentarão, mas não conseguirão. Agora tentarão, é importante mais uma vez frisar isso, porque eles vão tentar. Até há uma cobrança hoje em relação à agenda do Lula. Não, o Lula tem que fazer agenda aqui, acolá, etc. Uma certa ansiedade, que é compreensível, sem dúvida, mas ela não deve ser posta nesses termos, porque é uma conjuntura difícil. Tudo que essa gente quer é um conflito físico no meio da rua. Eles precisam disso, eles precisam até como pretexto para dizer, olha, vejam como a esquerda é violenta, esse pessoal, onde eles vão é confusão, eles são capazes de fazer infiltrações, de provocadores, são capazes de tudo. É uma corrente terrorista, no sentido jurídico da palavra. E por isso mesmo, creio que a gente deve tomar todas as cautelas e fazer uma campanha, como disse, alegre, afirmativa, assertiva, porém com os cuidados necessários, sobretudo em relação à figura do candidato, preservá-lo ao máximo. Né? Como, hein? Como que a gente vai poder proteger o Lula assim na rua, no auge da campanha? Tá todo mundo preocupado com isso, né, governador? Tem que fazer uma campanha bem organizada, bem planejada, né? Com poucos eventos, acho eu, é o que eu defendo. Poucos eventos simbólicos e comparecimento, evidentemente, aos debates, entrevistas, etc., programa de TV, e não fazer, porque há muita assim, a música, porque em 1900 e não sei quanto, em 1900 não sei tal. Primeiro que o Lula está na frente, é favorito, e segundo que nós estamos enfrentando pessoas que, inclusive, podem gerar a figura dos famosos lobos solitários, quer dizer, além de algo engendrado, você tem aquela figura da pessoa que vai romper o anonimato, né? A pessoa acorda e diz, vou virar famoso. E como é que eu vou virar famoso? Não, eu vou matar John Lennon. Então, isso existe. Num ambiente geral em que a sociedade está muito dividida, muito cindida, eu tenho visto isso aqui no Maranhão. Claro que eu nunca fui vítima, graças a Deus, de nenhuma agressão. Mas você sente pequenos segmentos, no caso do Maranhão, pequenos, muito pequenos, mas quando eu vou a uma certa cidade, você vê as pessoas assim poucas, com uma cara até de raiva, etc. Então, e são essas pessoas exatamente que são integrantes dessa estranha seita, dessa esquisita seita que cerca essa coisa satânica que é o bolsonarismo. Então, quando você vê isso materialmente, aí você realmente tem que tomar os cuidados, né? Porque ainda há esse risco, esse monte de gente com fuzil, como nunca antes houve na história brasileira, não é revólver 38, não é pistola, é com fuzil. O cara tem um fuzil em casa, tem uma metralhadora. Snipers, né? E aí o cara pode achar que vai entrar para a história. Tem lá suas frustrações pessoais, de várias naturezas, e acha que vai entrar para a história. Então tem que fazer uma campanha cuidadosa. Não é uma campanha amedrontada, não é isso. Mas é uma campanha cuidadosa no sentido de preservar o candidato, para que com isso possamos vencer a eleição. E vamos vencer. Faço questão de frisar isso. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos vencer a eleição. A não ser que haja assim, uma imprevisibilidade extrema, mas a lógica, a rejeição do Bolsonaro, a incapacidade dele de ampliar, já disseram, o Centrão arrumou um monte de deputado. Não é assim. Os deputados do Centrão não vão se jogar em campanha de Bolsonaro. Uma parte vai, mas a imensa maioria não vai. Não vai se jogar em campanha de Bolsonaro. Vão cuidar do deles. Quer dizer, o crescimento desse partido de Centrão está ligado, às vezes, a fatores regionais, a essa questão de fundos partidários, fundos eleitorais, do que a atração em relação ao Bolsonaro. Então, eu acho que as coisas caminham muito bem. É essa mensagem que eu queria transmitir aqui por seu intermédio para as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, a Maria Ivete Teixeira fala assim, quero voltar a comer carne, já cansei de comer ovo. Essa questão dos preços dos alimentos tem que ser uma questão central na campanha do Lula, você não acha?
Nós temos que exatamente, voltando àquela primeira resposta, nós temos que Sim. falar exatamente com esses problemas que estão no cotidiano do povo. Essa é a nossa agenda. O Bolsonaro vai querer discutir Ucrânia, vai querer discutir, sabe Deus lá o quê, e Venezuela, essas coisas, disco voador, essas coisas que eles inventam, e fake news, etc. E a gente tem que discutir exatamente isso: é carne, ovo, gasolina, gás de cozinha. É isso que nós temos que debater, né? Porque a sociedade espera isso de nós, espera soluções. Nós temos que dizer solução, não é só denunciar o problema. Ora, nós temos as soluções. Nós sabemos como resolver o problema do preço dos combustíveis no Brasil, do gás de cozinha. Nós sabemos que a mudança legal que foi feita foi após o impeachment, exatamente para fortalecer as petroleiras internacionais em detrimento da soberania energética do país. Então você tem que apontar isso e dizer, não, nós vamos fazer, nós vamos resolver. Vai dar desabastecimento, mas como? Como que vai dar desabastecimento no mercado consumidor desse tamanho, tendo o pré-sal e tendo a Petrobras, com a tecnologia que tem? Então, a questão dos alimentos, o peso, a importância da agricultura familiar, a importância dos estoques reguladores que foram irresponsavelmente abandonados. Então, você teve uma disparada do câmbio apontando como incentivo à exportação, todo mundo vendeu comida para outro país do mundo, faltou comida aqui, lei da oferta e da procura, o preço foi para a estratosfera e não tinha estoque regulador. Exato. Então, você tem que apontar essas soluções práticas, claras, e sublinhá-las, né? Para essa questão dos alimentos, para a questão do gás de cozinha e outras, né? A questão da fome. Nós fizemos aqui no Maranhão, Sinara, e eu tenho falado muito nisso com Lula, os restaurantes populares. Restaurante popular, R$1. Nós estamos servindo mais de 80 mil refeições por dia. Nós vamos chegar agora a 103 restaurantes populares no Maranhão. Assim, o maior sucesso, assim, está salvando todos os dias milhares de pessoas. Nós podemos fazer uma rede nacional, sim, porque essa rede, inclusive, apoia a agricultura familiar, porque os produtos são comprados de lá, de cada comunidade, de cada município. Então, tem ideias práticas, assim, ideias factíveis. Se nós fizemos 103, significa dizer que o governo federal consegue fazer 5 mil? Claro que consegue. Se um estado que não é o dos mais ricos do Brasil conseguiu fazer 103, o governo federal, ainda mais mobilizando estados e municípios, consegue construir uma rede que funcione como estímulo de compras institucionais da agricultura familiar e, ao mesmo tempo, garanta a segurança alimentar. Então, isso movimenta também o comércio na base, porque as famílias vão economizar dinheiro com gás de cozinha, com comida, e vão conseguir comprar outra coisa no comércio da esquina, comprar um remédio. Então, experiências assim, que a gente tem na temática da educação, e alinhavar uma cesta de soluções para o Brasil e mostrar como a gente pode fazer, como fizemos nos estados que nós governamos. A Maria Nilda Almeida está falando aqui. Flávio Dino, meus pais têm 84 e 87 anos e ainda vão votar em você e no Lula. Ó, que fofa. Que bom, fico feliz, agradeço, muito obrigado. Diz que eu mandei um abraço a eles e é uma lição, né? É uma lição de vida para nós todos. O MXPXM, vou agradecer a ele o super sticker. E eu não posso... E a Veranice Ferreira também, que mandou aqui. São as pessoas que estão contribuindo para o nosso canal, sabe, governador? E a gente tem sempre que agradecer a eles aqui. Claro. Porque a gente não tem banco anunciando, não, sabe? Quem tem isso é a mídia comercial. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não posso deixar você sair daqui. Eu tenho mais 2 perguntinhas. O Moro... Que pataquada, hein? Como é que pode um negócio desse? Eu brinquei no Twitter que esse gerenciamento de carreira dele é muito ruim, né? É porque, assim, ele fez uma troca. Ele estava na justiça e, como juiz, atuava sem a toga. E aí ele, ou seja, não era juiz, mas não era juiz. Aí ele veio para a política, aí ele vestiu a toga. Aí não pode dar certo. Ele devia ser juiz com a toga e político sem a toga. Então ele fez o contrário. Claro que deu errado, ou seja, quando ele era juiz, ele acabou partidarizando, infelizmente, a sua atuação, como disse o Supremo, e agora na política ele tenta impor seus projetos, as suas visões, como se fosse juiz, a dar ordens, pedir liminar, e as coisas não funcionam assim, né? A política
o processo decisório é coletivo e envolve a construção de consensos, de entendimento, diálogo, e ele não se adaptou a isso, e realmente terá uma carreira política curta, com certeza, se ele conseguir se afirmar agora. E aí ele acha também que ser deputado é pouco para ele, então tá cheio de problema. E ele só falta dizer isso, né? Que ele diz, não serei deputado. Aí os outros deputados ficam olhando para ele como quem diz assim, quer dizer, meu amigo, que a gente não é nada, porque você acha que está tão acima que não pode ser deputado federal. Então, sendo que a candidatura dele... A candidatura dele não decolou, né, gente? Não decolou. E aí eu quero emendar com uma coisa que você falou hoje, eu vi numa entrevista que você deu no UOL, que seria desejável ter uma terceira via, mas ela não vai acontecer. Você acha que ela vai acontecer ainda, Flávio? Eu continuo torcendo, porque acho que é bom para o Brasil, é bom para a eleição e é bom para conter o bolsonarismo. Os personagens até aqui até têm qualidades individuais, mas não estão conseguindo dialogar, se entender entre eles, né? Você tem, por exemplo, eu vou destacar uma pessoa que me agrada muito como interlocutora, a senadora Simone Tebet. É uma pessoa razoável, participei de vários debates com ela, e outros, né? Há outros, a cito a guisa de exemplo. E agora tem que juntar, né? Se não junta, numa eleição que você tem dois sóis, né? Dois astros muito poderosos, né? O Lula e o Bolsonaro, aí você não consegue romper essa força gravitacional, né, atrativa, dessa luminosidade desses dois sóis. Então, eu imagino que, se houver uma união ali, eu acho que consegue pegar um pedaço do eleitorado e volta a dizer, isso é bom para a democracia brasileira, porque a democracia é mais forte na medida em que os representados se enxergam na esfera da representação institucional. Então, quando esses segmentos se alienarem no sentido de não se reconhecerem no espaço institucional, isso é muito ruim, porque há, de fato, pessoas, e não é juízo de valor, é uma constatação, que não se identificam com o petismo, com o lulismo, e não se identificam com o bolsonarismo. Então, você tem que oferecer o cardápio da democracia, tem que oferecer uma alternativa para essas pessoas. E eu, assim que eu me coloco como torcedor dessa terceira via, porque acho que é bom para o Brasil. Eu só torço para a terceira via, vou dizer para você, se a terceira via for o Bolsonaro. Aí já eu acho ótimo. Se ele passar para o terceiro, seria genial. O Rogério Telles fala, terceira via Lula, 2002, 2006 e 2022. Boa. E o Ciro, hein? Como é que você está vendo os passos do Ciro, as movimentações do Ciro? Você acha... Eu confesso a você que você sabe disso, você me segue no Twitter, sabe que eu acho errático, equivocado. Eu não consigo me conformar que o Ciro está fazendo essa campanha. Eu, de fato, há muito tempo não falo com ele, né? Deve ter uns 6 meses, pelo menos. Mas eu o admiro muito, continuo a admirá-lo, assim, como quadro político, uma carreira assim, muito bem sucedida, muito exitosa, resultados vistosos no Ceará, mas a tática eleitoral montada para 2022 não faz o menor sentido. A começar para ele mesmo, Ciro, né? Para o PDT, para o Ciro, realmente eu não vejo muito sentido histórico nisso. E não tem nitidez, né? E isso é fatal. Você não, hora está aqui, hora está acolá. E, bom, o PDT, o trabalhismo, centro-esquerda, social-democracia, integrante historicamente do campo progressista, do campo nacional popular, mas aí se dedica mais a desconstruir, ou tentar desconstruir nosso campo, do que propriamente enfrentar a extrema-direita, que é o problema central do país, porque está no governo do país. Então, eu realmente acho uma tática eleitoral que não conduzirá a nenhum resultado bom, nem no sentido apenas eleitoral, como também no sentido político. Eu espero que em algum momento haja uma revisão disso. Eu espero que nesses meses se mostre como isso é inócuo e fadado ao fracasso e, ao mesmo tempo, não contribui para o Brasil. Não, assim, você fala fadado ao fracasso. Ele não subiu, não funcionou essa tática. Até agora não funcionou, né? Eu não entendo por que eles estão insistindo nisso. Acho que talvez uma esperança de que o Bolsonaro vá derreter, né? E que isso vai gerar espaço, mas eu não consigo imaginar que o bolsonarismo derreta por si só, né? Havia muito essa esperança. Ele não derreterá por si só, ele tem que ser derretido, né?
Ele tem que ser desossado, ele tem que ser enfrentado e vencido. E, às vezes, há uma certa visão meio metafísica, assim, não, o bolsonarismo, por alguma razão, vai derreter e eu vou estar posicionado para herdar isso. Mas não é o que os fatos mostram, né? Até o presente momento. Também não acredito na outra visão metafísica, assim, no qual o Bolsonaro vai crescer indefinidamente. Não, ele está agregando, está crescendo. Vai crescer o quê? 2 pontos? 3? Enfim, que seja lá. Eu não vejo de onde ele tirar energia vital numa conjuntura dessa, com escândalo no MEC, crise econômica, fracasso absoluto do governo dele em todas as áreas, Petrobras desgovernada em todos os sentidos. Eu não vejo como ele... Rejeição... eu aprendi na escola da política que quando a rejeição do candidato é da ordem de 35%, ele não deve sair de casa porque ele vai perder 35%, 40%. Ele tem 60% de rejeição, né? Então, eu acho que ele vai ficar por aí, por esse tamanho. Vai dar trabalho, vai, por todos os fatores que a gente apontou, mas perderá. Eu creio que perderá. Eu vi na Datafolha dessa semana, a regional, que dá o Haddad na frente, uma notícia que eu achei um dado que eu achei muito importante, que o Haddad está na frente, em São Paulo, entre os empresários. Isso é um sinal muito bom, não é? Você não acha? É um mérito também do bolsonarismo, porque o bolsonarismo, ao fracassar, também mostrou que uma alternativa de esquerda, centro-esquerda, é melhor para o país e, portanto, é melhor para os investidores. O que o investidor quer? De novo, aqui não tem um juízo de valor, é uma constatação. Ele quer retorno do capital investido, ele quer lucro. Ora, para isso ele precisa de previsibilidade, precisa do mínimo de estabilidade institucional quanto ao futuro do país, para que ele possa investir, captar investimentos, atrair parceiros. Isso o Bolsonaro não ofereceu, pelo contrário, é o reino da imprevisibilidade, da imponderabilidade. Tudo pode acontecer, sobretudo nada. Então, eu acho que esses setores vão retornando para um trilho do bom senso, né? E o Haddad e o Márcio França também representam isso em São Paulo. Eu acho que será uma bela eleição se os dois forem candidatos ou se unirem, né? Eu acho que isso ainda está em aberto, mas eu tenho a impressão que a extrema-direita vai ficando bem isolada, mesmo, inclusive, nesse empresariado real, né? Empresariado real, que não é essa coisa fake aí desse neoliberalismo primitivo que um ou outro ainda propugnam daqui e da colar, vendo no Paulo Guedes uma espécie de gênio econômico, sendo que ele não ultrapassa o principal teste dos gênios, que é a capacidade de demonstrar a sua genialidade. É verdade, hoje eu vi um meme do posto Ipiranga todo destruído. Realmente, ele fez muito mal para o marketing. É um gênio que não consegue provar que é genial. Eu imagino um mágico que vai se apresentar numa festinha e todos os truques que ele faça fracassem. É mais ou menos por aí. Posto Ipiranga devia entrar no PROCON, né, contra o Paulo Guedes por dano à imagem. Verdade. O Botafogo AF pergunta a você, Dino, quais os desafios da continuidade no Maranhão? Olha, nós fizemos aqui uma conformação do nosso campo político em torno do vice-governador que assumiu o governo. Ele está apresentando a pré-candidatura dele, com amplo apoio. E eu sou candidato ao Senado nessa chapa. O PT indicou o vice, que é o secretário de Educação do nosso governo, Felipe Camarão, foi secretário de Educação do governo, saiu agora e foi indicado pelo PT como vice na chapa. Então, acho que nós estamos com um bom desenho aqui de garantir uma continuidade de frente ampla, é uma frente política que nós temos aqui no Maranhão, mas eu estou animado, acho que vai dar certo. Última pergunta. Como é que você viu essa história do Bolsonaro, do nada, falar eu não teria razões para matar Marielle? Ninguém tinha acusado ele disso. Por que ele falou isso? Por que a morte de Marielle incomoda tantos bolsonaristas, né? Talvez seja o famoso ato falho, o Tribunal da Consciência, enfim, mas o certo é que isto paira sobre a eleição do Rio de Janeiro muito fortemente. Aliás, anteontem, um desses deputados truculentos foi à tribuna da Câmara
e disse que no Rio se resolve as coisas na bala, enfim, disse algo desse tipo. Eu fiquei horrorizado, espantado, porque no meu tempo, isso era meu tempo lá na Câmara, isso era quebra de decoro, claro, eu nunca tinha visto isso, mas foi lá. E acho que isso mostra como a eleição do Rio é importante. Eu estou muito solidário à pré-candidatura do Marcelo Freixo, porque acho que é uma disputa muito importante, porque as milícias estão muito organizadas no Rio de Janeiro, e o bolsonarismo saiu disso, né? O bolsonarismo tem um pé nisso, tem raízes profundas nisto, e é por isso que a figura da Marielle incomodou, e essas relações todas envolvidas com o caso Marielle, creio que é um dever de qualquer governo sério no país zelar para que esse caso seja definitivamente elucidado, seja no âmbito estadual, no Rio de Janeiro, ou mesmo no âmbito federal, porque isso não pode ficar como um mistério insolúvel, porque é algo que diz respeito à dignidade de uma pessoa e de uma família, mas diz respeito à configuração da própria sociedade do Rio de Janeiro, que não pode conviver com essa ideia de que a disputa política é resolvida na bala, no tiro, com homicídios e outros crimes. Governador, é sempre um prazer conversar com você. Acredito que a gente ainda tenha novos encontros aí até a eleição. Te desejo boa sorte. Um abração, muito obrigada e volte sempre. Obrigado, Sinara. Um prazer também vê-la e acompanho todos os dias teu trabalho. Cumprimentar você, a revista Fórum, deixar um abraço ao meu amigo Renato Rovai e todos aqueles que estão nos acompanhando. Força, fé e esperança. Vamos vencer. É isso aí, ó. Beijão, tchau.